Graça e paz, lindonas. Como nosso terceiro dia, da nossa primeira semana, ainda dentro do livro do Gênesis, quero hoje refletir com você o texto que está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 5. Aprenda a deixar para poder seguir. Esse texto que a gente acabou de citar, de ler, que ele vai falar da chamada de Abraão. Deus chama Abraão, e a parte de Deus era enorme, né? Nem Abraão tinha noção do que Deus queria na vida dele. Chama Abraão para sair daquele contexto familiar que ele estava, e é tudo novo, Deus queria coisas novas. E aí já começa aprendendo que às vezes Deus ele nos tira de situações para que ele consiga fazer esse novo em nós e para nós. Se a gente estiver naquele lugar, no mesmo vidinho, no mesmo contexto, vai ser muito difícil a gente entender a revelação nova de Deus. Mas aí o que Abraão faz? Abraão leva o sobrinho Ló, a encrenca Ló. E aí tem outros textos aí da Gênesis, você vai ver, capítulo 13, verso de 100, Ló sai com a turma dele, né, os pastores, o gado e tudo mais, e Abraão também com a sua turma. E nesse capítulo 13, verso 5, a gente vê que há um problema entre os funcionários de um e de outro, a ponto de Abraão ter que se separar de Ló. Ele pede a Ló que escolha. Se vai para a direita, vai para a esquerda, se para a esquerda, vai para a direita. E Ló olha para o difíceis e vai em direção a essas caminhas. Abraão então vai para lá cantar. Encrenca. Capítulo 14, verso 12, há um problema lá político e Ló se mete. Ló é levado cativo e lá vai Abraão resolver a pendenga de Ló. Encrenca. E por último, no capítulo 18, no versículo 22 ao 32, é o clássico, é o ápice do problema e da encrenca. Porque Ló resolve morar. Vai chegando até chegar em Sodoma e Gomorra. E Deus diz que vai destruir aquela cidade. Tamanha a reprovação de Deus sobre o perigo que está acontecendo ali, né? E aí Abraão vai interceder. É aquela história de Abraão, Deus, assim, se tiver 50 lá justo, se eu for para a cidade, tá bom, Abraão, se tiver 50, eu vou dar um jeitinho. E se tiver 30, ele vai baixando até, na verdade, Abraão sempre soube que não tinha esse número, talvez nem Ló fosse justo para ser livre, mas Abraão tinha essa mochila nas costas para o homem e ele queria resolver o problema. Isso não serve. Com quem você quer seguir nessa casa? Há pessoas que chegam e saem da nossa vida, né? Mas eu quero falar sobre 3 tipos de relacionamentos, pensar com você sobre eles. Há relacionamentos que são inúteis. Pessoas que não influenciam de jeito nenhum, né? É o famoso não fede nem cheiro. Ele está na nossa vida, não acrescenta nada, não te tira nada, só toma teu tempo. Mas há relacionamentos que são abençoadores. Quais são os relacionamentos que nos abençoam? Aqueles que estão alinhados com o propósito de Deus. Até alguma coisa que não é tão boa assim, aos nossos olhos, que a gente está tendo um prejuízo, que a gente está sendo desafiado, que a gente está sendo afiado, né? Se estiver alinhado com o propósito de Deus, é um relacionamento que vale a pena manter, né? Tem gente correndo aí de coisas achando que é o Satanás que está jogando, mas não é não. Provas de dificuldade da vida, dores, sofrimentos, tudo isso é uma escola para nós nos aperfeiçoarmos, né, para Deus. O próprio Deus usa por essa escola. Agora, eu quero falar hoje com vocês sobre relacionamentos que são ruins, que são tóxicos. Relacionamentos que nos atrapalham. O propósito de Deus é para a gente ir para lá e esses relacionamentos estão nos puxando para o lado contrário. É o caso de Ló. E tudo começa com uma desobediência, né, de Abraão. Deus não falou, não leve Ló. Ele também não disse leva. Ele disse, vai, sai do meio da tua parentela. E Ló era parente. Então, indiretamente estava bem claro ali que Ló não fazia parte. A promessa era para Abraão. E Abraão e Sara eram uns, mais ninguém. E a gente fica querendo carregar pessoas nas costas. A gente quer compartilhar coisas do céu com pessoas que Deus não nos deu para compartilhar. Isso pode ser um grande problema, isso pode ser um ladrão de energia e de unção na nossa vida. Como se fosse assim um cano que tem um vazamento, sabe? Então Deus dá para nós, mas a gente bota uma biquinha ali para levar para o outro.
que não foi organizada, essa saída não foi organizada pelo céu. Isso talvez seja a nossa compaixão humana, seja a nossa dó, a gente quer que o outro passe, quer ajudar o outro, né? A gente quer que o outro melhore, mas nós não temos essa capacidade. Cuidado com a síndrome de Messias. Há pessoas que querem ser salvadores de todo mundo. E nós não somos salvadores de ninguém, tá? O homem não tinha capacidade para se salvar, quanto mais salvar o outro. Por isso Jesus veio, para morrer no nosso lugar. Então, eu não posso salvar tudo. O máximo que eu posso fazer é ser uma porta, é ser um condutor dele para se aproximar de Deus. Mas isso, gente, só acontece se o outro quiser. Não tem como ajudar quem não quer ajuda. Não tem como carregar quem está fazendo peso no outro. Então, observe esse tipo de relacionamento na sua vida, sem medo nenhum. Deixa para você poder seguir. Né? Existem pessoas que não estão sem tempo e nós queremos cuidar e arrastar todo mundo. Vai vir quem quiser, mas quem quiser vai ficar. Não queira ser melhor do que Deus. Deus é o próprio amor. E se Deus não mandou você se meter nessa seara, por que você vai se meter, não é? A Bíblia diz que a oração de Deus, ela pode muito em seus deveres, mas não diz que pode tudo não, tá? A gente não tem garantia nenhuma de que orando por alguém, aquele alguém vai mudar, vai entender, vai querer, vai... Você fala, convida e ora por ele, mas se ele não estiver vir, você não consegue arrastar ninguém. Guarda isso, porque você vai se cansar em vão. Se Deus estiver, ele vai fazer. Se Deus não tiver, não se mete com isso não. Eu tenho aprendido que quando um quer, Deus não obriga. Deus não quer ninguém ao lado dele por obrigação, né? Então, observa uma história que começa a dar errado, um relacionamento qualquer, seja romântico, seja de amizade, se começa errado, Deus não tem nenhuma obrigação com isso, tá? Agora, por misericórdia, o Senhor entra em muitas histórias que começaram assim, aleatórias a ele, né? Mas quando a gente entrega a gerência. No caso de Ló sempre quis ser o gerente. Entendeu? Na escolha do lugar, logo de cara, ele era um pirralho perpetio, né? Ele já era um adulto. Não era nenhuma criancinha, não. Mas ele escolheu o lugar que para ele era melhor. Então, o gerente era lá. Ele foi para onde ele quis, ele morou onde ele quis, ele casou com quem ele quis, viveu como ele quis, deu as filhas dele em casamento para quem ele quis, ele fez o que ele quis. O gerente do vida de Ló era Ló, nunca foi Deus. E o fim da história de Ló é terrível. Se você falar em livro de Gênesis, você vai ver, terminou mal essa história, né? Os dois povos inimigos do povo de Deus nascem a partir dos netos de Ló. Então hoje, eu quero realmente trazer para você esse momento de reflexão em relação aos seus relacionamentos. Se você está vivendo relacionamentos que não te alinham, não te ajudam, não te aproximam de Deus, cuidado, porque no mínimo eles estão ocupando espaço na sua vida desnecessariamente, mas eles podem estar te atrapalhando. Isso não te serve. Dá uma olhadinha nas pessoas que te rodeiam, tá? E se elas não fizerem nada com Deus, não se importa que elas queiram alguma coisa com você, não. Agora, com relação às coisas que ficaram lá atrás, relacionamentos partidos lá atrás, eu quero te dar um toque. Tão importante quanto a gente pensar se a gente está carregando um peso morto, é a gente pensar também se a gente não está sendo um peso morto para alguém, né? Porque a gente sempre pensa que o outro é aquela batata podre do sapo que pode estragar as outras. Mas de repente essa batata posso ser eu mesma, né? Então, toma cuidado. Como é que eu posso saber isso? Tá? Dá uma olhadinha em relacionamentos partidos, em coisas que ficaram lá para trás. Alguma conversa que não acabou bem, alguma situação que deixou estremecido uma relação. E se você encontrar isso, vai lá e faça a reparação, tá? Não seja esse peso também na vida de ninguém. A gente precisa se responsabilizar pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. A gente precisa se responsabilizar pela falta de arrastamento, falta de palavras e falta de atitudes, que podem ter entristecido alguém, podem estar atrapalhando alguém de se achegar a Deus. Tem situações, gente, que para você não faz a menor diferença. Mas isso é fez para alguém. O que Paulo fala, se comer carne de cambalista aí, não para de comer. Para de comer carne. Isso que está em jogo é muito importante numa vida. Alguém pode estar sangrando por uma palavra, uma atitude minha,
Eu preciso voltar lá e resolver. Você lembra quando Jacó foi chamado, né, por Deus? Jacó já tinha 14 anos trabalhando lá com seu sogro. Jacó estava rico, Jacó já tinha esposas, filhos, tudo. Mas o caminho que ele teve que fazer para realmente se transformar em Israel foi o caminho de volta, se reconciliar com Esaú. Não carregue dinheiro no ombro, mas também não seja desumano na vida dele. Repare as coisas que ficaram para trás mal acabadas, situações que ficaram mal resolvidas e que podem ter ferido alguém. Não deixe pessoas sangrando. Se você pode reparar isso, não é? Nossa reflexão de hoje é sobre deixar ir, às vezes pessoas, às vezes mágoas, às vezes um passado que não ficou tão bem resolvido assim. Afinal, se a gente quer seguir em frente, não dá para ficar carregando, arrastando malas, pedras, bolas de ferro. Vamos deixar isso para lá? Vamos seguir viagem leve, ombreado com quem quer a mesma coisa que eu, quem está com o mesmo objetivo que eu e alinhado com o céu. E se eu deixei alguém para trás, é tempo da gente dar uma olhadinha lá e resolver essas histórias. Tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima semana. Beijo.